Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós estaremos lendo a partir do verso 31. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. E enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor nesse texto, ele também vai ser transmitido aqui. Eu gostaria de louvar muito a Deus, irmãos, pela manhã preciosíssima que Ele nos deu. Se você não teve a oportunidade de vir à escola bíblica dominical hoje pela manhã, que desperdício de alegria para a sua alma eterna. Meus irmãos, Deus nos visitou de uma maneira muito especial hoje pela manhã. Nós tivemos uma aula aqui, pela graça de Deus, ministrada pela irmã Janeide. Irmãos, que coisa fina. Uma aula profunda sobre cristologia. A irmã Janeide tratou de algumas doutrinas que são cardeais. Entender as doutrinas que nos foram ensinadas hoje pela manhã não significa que você é ou não é um bom teólogo. Entender as doutrinas que foram ensinadas hoje pela manhã aponta para o fato de se você é salvo de fato ou não. Porque se você não conseguir responder as perguntas que foram feitas hoje pela manhã, a sua alma corre um risco muito sério. Portanto, se houver oportunidade ao longo dessa semana, visite a aula que foi ministrada hoje pela manhã e você estará fazendo um bem preciosíssimo à sua alma eterna para a glória de Deus. Após a ministração dessa aula, a missionária Maria do Carmo, que é uma das parceiras de missões da nossa igreja local, a nossa igreja caminha com a missionária do Carmo, irmãos, há muitos anos. Eu soube hoje pela manhã que são 17 anos, que a igreja coopera para que a missionária permaneça no campo. E ela esteve fazendo um brevíssimo resumo daquilo que ela viveu ao longo desses 3, 4 anos em que ela esteve no campo. Ela agora passou alguns meses de férias aqui na nossa cidade com a família dela. E Deus, irmãos, assim aquecia profundamente o meu coração com os testemunhos, com tudo aquilo que a missionária esteve vivendo. E ao mesmo tempo eu também me sentia desafiado, irmãos, porque o estilo de vida do missionário, aquilo que o missionário vive, as experiências que ele experiencia, que ele tem contato, são muito diferentes das experiências que nós temos aqui. E muitas coisas falaram assim profundamente ao meu coração. Ela compartilhava dos missionários que viajam para as aldeias e confiam a educação dos seus filhos aos missionários que ficam na base. É uma coisa muito preciosa. E do Carmo, ela compartilhava desse frenesi que é a vida no campo. Ela é professora em uma base de atuações missionárias. Ela dizia que é formada em enfermagem, mas leciona história e geografia do 6º até o 3º ano do ensino médio, todos juntos numa mesma sala, porque não há professores suficientes e não há tanto tempo. Ela, além de professora, é cozinheira e também é missionária. Aí tem um irmão que dá aula de química e física, que é o zelador do acampamento. E você fica pensando a respeito de como Deus tem sido generoso. Nós temos uma vida tão confortável, irmãos? E a missionária compartilhava das suas experiências. Não significa dizer que você não vai louvar a Deus pela educação dos seus filhos, mas é um tempo em que a gente retira para sopesar como anda a nossa vida. Aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que nós temos experimentado e como há pessoas que de fato são apaixonadas pelo Senhor. Outra experiência que falou profundamente ao meu coração foi uma das viagens que ela fez, mas 2 senhoras e 2 adolescentes. E ela compartilhando a experiência, e eu não piscava nem os olhos, eu estava sendo assim, tão abençoado. E em dado momento ela diz que a canoa em que ela estava deu problema no motor, e ela passou 11 horas, irmãos, no rio, com mais 4 mulheres, esperando que aquele problema se resolvesse para ela chegar no destino. E eu, meu Deus do céu, fico me imaginando naqueles rios da Amazônia, parece um verdadeiro mar, e você com o motor quebrado. Eu não sei nem nadar, irmãos. Jacaré vai, jacaré vem, onça vai, onça vem. A missionária contava como se ela tivesse dito: eu fui pegar um avião, atrasou o voo, fiquei na sala VIP. E aí, mas depois resolveu, nós pegamos o voo, foi uma bênção, serviu o cafezinho e tal. É tão próximo, são experiências tão poderosas. E eu ouvi a aula ministrada por Janeide, eu passei a tarde pensando nisso, na multiforme graça de Deus. E Deus concede os dons, não é, irmão? Você olha para Janeide, dons na área do ensino, isso é indiscutível. Depois você olha para Maria do Carmo está lá na ponta da lança, onde o ferro encontra a carne. E você louva a Deus por isso. E eu passei a tarde pensando nisso e dizendo: Deus, encontra alguma coisa que eu possa fazer também.
Você não se sente dessa maneira, irmãos? São tantos dons preciosos, Deus tem usado tantos irmãos de uma maneira tão preciosa, e nós precisamos nos ajuntar a essa carruagem. E eu dizia para Deus: Senhor, encontra algo que eu possa fazer também, me dá uma vida intensa dessa maneira, para que no final das contas venha valer a pena, em nome de Jesus. Se você puder também, dá uma olhadinha, depois da aula da Janeide, vai vir um testemunho da Maria do Carmo, e vai ser uma bênção. Depois vai aparecer no canal da igreja, a escola dominical inteira, como de costume vai vir a aula, e depois eu pedi para os irmãos, para que eles fizessem um corte também, no testemunho da Maria do Carmo, para ficar separado no canal, para abençoar a sua vida. Você vai assistir? Glória a Deus. Eu quero também, irmãos, louvar a Deus pela vida da minha filha. Falei em educação aqui, não é? Inclusive alguns professores da minha filha ali. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande. Houve uma espécie de concurso interno na escola da Yasmin, irmãos. E era para se aferir as notas dos alunos ao longo de todo o ano de 2023. E no final, a Yasmin, pela graça de Deus, conseguiu uma boa nota. E nós fomos assinar o contrato de matrícula dela para 2024. E nós fomos isentos de pagar todas as mensalidades de 2024, porque ela teve uma nota muito boa. Olha que bênção, irmãos. Isso deixa um pai muito feliz, não é? Sob muitos aspectos. E por fim, eu quero louvar a Deus pelos irmãos da mídia. É mais ações de graças hoje à noite, irmãos. Eu estou com o coração cheio de alegria. Eu recebi muitas informações de pessoas que não são de Campina Grande e têm sido tão abençoadas por tudo aquilo que nós temos produzido aqui. E hoje foi um dia muito especial. Eu quero agradecer a Deus pelas equipes que o Senhor tem levantado para transmitir esses cultos, para gerar esse conteúdo. São irmãos que trabalham de uma maneira voluntária, mas que têm feito uma diferença enorme para a glória de Deus. Há uma equipe específica para o YouTube, assim como há uma equipe específica para a nossa página no Instagram. São pessoas diferentes, imbuídas de responsabilidades diferentes, mas que somadas têm feito um trabalho precioso. Gostaria que os irmãos orassem para que Deus encorajasse esses irmãos, para que eles continuem trabalhando com muito desvelo para a glória de Deus. E por fim, esse é o último por fim, eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos que têm viajado, alguns desses irmãos preciosos, mais de 100 quilômetros toda semana para cultuar conosco aqui, irmãos. Isso me emociona tanto. Conversava com um irmão querido que agora frequenta a nossa igreja, que acompanhou os nossos cultos por mais de 6 meses. E que foi abençoado pelo Senhor com o meio de transporte, e agora vem, irmãos, toda semana viaja para estar conosco aqui. Isso enche o meu coração de tanta alegria, me dá tanta força para servir ao Senhor. Eu quero compartilhar isso com vocês. Às vezes os irmãos compartilham conosco, e a igreja não tem conhecimento de tudo isso, então hoje foi uma noite para abrir o coração e compartilhar, para que vocês se alegrem também. Amém? Muito bem. Então, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31... nós vamos pensar sobre o trono da glória de Deus, sobre o julgamento que nos espera, e esse será o primeiro de 3 sermões. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento de uma maneira mais a miúde, mais genérica. Em uma próxima oportunidade eu vou falar sobre aqueles que serão infelizmente condenados, sobre o inferno, que é uma realidade urgente, nós precisamos pensar sobre isso. E depois, um terceiro momento, se Deus permitir, vamos falar sobre o céu, irmãos. Encerrar com uma coisa preciosíssima. Mas por hora, vamos pensar no julgamento. Amém? Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, diante do trono da glória de Deus. Verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá:
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. O Senhor, meu Deus, tem sido tão generoso para conosco. O Senhor tem nos permitido momentos tão especiais nesse lugar, meu Deus, ouvindo a exposição da Tua Palavra, sendo abençoados, ó Pai, pelas canções que nós cantamos aqui. De modo que nesse momento nós rogamos o Teu favor, para que em graça e misericórdia o Senhor possa continuar falando conosco. Leve em consideração, meu Deus, as nossas limitações, as nossas muitas dificuldades, quem sabe até, ó Deus, o pesar do nosso coração, e permita que nós tenhamos um breve tempo de reflexão em Tua Palavra, para dessa maneira guardarmos um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, seja misericordioso para conosco, e segundo a Tua vontade, fala conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos ter a certeza inafastável em nossos corações de que foi a Tua doce voz que nós estivemos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus está dentro do grande sermão profético do Senhor. Sermão que foi pregado pelo Senhor Jesus em Jerusalém, pouco antes da sua crucificação. Mateus nos informa que Jesus saía do templo, ele estava por ir embora, quando os seus discípulos se admiraram com a imponência do prédio do qual eles estavam saindo. No capítulo 24, no verso 1, Mateus escreve assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. De fato, nós estamos diante de um prédio que era exuberante. O templo construído por Herodes era de fato magnífico, era motivo de orgulho para todo judeu zeloso da sua época. Há uma pequena porção daquilo que seria o fundamento do templo que fora reconstruído por Herodes em Jerusalém nos dias atuais. É um muro conhecido como o Muro das Lamentações, e ele é muito amado e muito admirado pelos judeus ainda hoje. Se você fizer uma análise na internet, você vai ver que é uma pequena parte daquilo que era a estrutura do prédio. Mas mesmo sendo apenas uma porção da estrutura, da base, é algo muito amado. Portanto, elaborem vocês como não seria amado todo o prédio, e como esses judeus não se orgulhavam pelo fato de ali, naquele templo, no centro da cidade do grande rei, eles terem a oportunidade de ouvirem a maravilhosa voz de Deus, oficiada pelos sacerdotes e pelos levitas. Portanto, era de fato um motivo de muito orgulho. Dessa maneira, não foi sem assombro que os discípulos, ao ouvirem um comentário de Jesus sobre aquele prédio, ficarem assim de fato entristecidos, boquiabertos. Porque enquanto eles contemplavam a beleza daquele prédio, olha com que grandes pedras esse prédio foi construído, era de fato algo exuberante. Jesus aproveita deste, e ainda no capítulo 24, versículo 2, ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, perceba como Jesus, ele abala os discípulos. A estas palavras, seguramente os discípulos ficaram sem chão.
E provavelmente eles se entreolharam pensando assim: mas como assim destruído? Mas esse prédio não pode ser destruído. O que significa não restar aqui pedra sobre pedra deste magnífico lugar? Meus irmãos, a essa altura os discípulos ainda não sabiam. Esse prédio de fato seria destruído em pouco tempo após as palavras de Jesus. Mas quando o Senhor Jesus se referia ao templo, do qual não restaria pedra sobre pedra, na verdade ele estava fazendo menção à pessoa dele, ao corpo dele que seria crucificado em nosso favor. Portanto, Jesus tratava de acontecimentos futuros, tais como a sua morte, tais como a destruição desse prédio e, consequentemente, todo o pranto e toda a dor que essas pessoas experimentariam por ocasião desses dias tão difíceis. Mas, por ocasião das palavras de Jesus, os discípulos não conseguiram discernir dessa maneira. Para eles não havia clareza suficiente, eles não entendiam o que tudo aquilo significava. De modo que, para amainar a inquietação que os consumia, eles aproveitaram o momento em que o Senhor Jesus estava sozinho no Monte das Oliveiras e lhe perguntaram o que tudo aquilo significava. Capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dizendo: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Foi para sanar essas dúvidas, foi para responder a essas perguntas, que esse grande sermão que nós estamos estudando, uma porção hoje à noite, foi pregado. Nesse maravilhoso discurso que ocupa os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Cristo, em primeiro lugar, aconselhou os discípulos a serem vigilantes. Capítulo 24, do verso 45 ao verso 51. Pois, segundo ele, ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, exceto o Pai. Capítulo 24, versículo 36. Em segundo lugar, Cristo, por meio da parábola das virgens prudentes e das nécias, instruiu-os a estar preparados por ocasião do seu retorno glorioso. Capítulo 25, do 1 ao 13. E em terceiro lugar, uma parábola dos talentos, por exemplo, ele ordenou que os discípulos fossem diligentes e produtivos durante a espera. Capítulo 25, do 14 ao 30. A porção final desse maravilhoso sermão, que tem impactado milhares e milhares de vidas ao longo de todas essas gerações, é justamente o texto que nós estamos estudando hoje. Ora, após ter ensinado aos discípulos acerca do princípio e do ápice das dores, esses exemplos que eu estive dando para vocês aqui, bem como do fato da sua vinda e dos sinais que claramente a antecederão, e esses sinais nós estamos vendo, irmãos, a todo tempo, para que todos nós estivéssemos devidamente preparados. Jesus conclui o seu sermão falando sobre como será o julgamento das nações após o seu retorno. Vocês lembram? Os discípulos queriam saber quais sinais antecederiam o retorno glorioso do Senhor Jesus. Então ele diz, verso 31 do texto que nós acabamos de ler, Mateus 25, 31, palavras do Todo-Poderoso: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Meus irmãos, Jesus está claramente afirmando que ele voltará. Ele não nos menciona o dia, na verdade ele diz que apenas o Pai o sabe, mas aqui nós temos claramente diante de nós o retorno glorioso do Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem, diz ele, na sua majestade, e todos os anjos com ele. O apóstolo Pedro nos prepara para esse retorno glorioso. Ele diz que nesse momento de apoteose, ponto fundamental da vida de todos os seres humanos sobre a face da terra, quando finalmente o Senhor Jesus retornar, os céus passarão com um estrepitoso estrondo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Será um momento verdadeiramente apocalíptico. Nós víamos para a igreja, eu, Raíssa e as crianças, e nós passávamos assim, por trás da nossa casa, uma região mais alta, né? E o sol estava se pondo, e ele estava com um vermelho, irmãos, peculiar. E Raíssa falou assim: quando eu vejo os céus vermelhos assim, eu fico a pensar. E eu fiquei a pensar também, irmãos, como será? Segundo as palavras do apóstolo Pedro, será um dia terrível. Terrível por ser magnífico e terrível porque será também um dia importantíssimo. De muita alegria, mas também de muita tristeza. Porque ele não retornará como o cordeiro que veio sangrar em nosso lugar na cruz do Calvário. Não. Ele virá como o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, para julgar vivos e mortos. E ele fará isso, segundo o versículo 31, porção final, assentado em seu trono de glória. E quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 4, nós temos um vislumbre da visão que nós teremos ante o trono da glória de Deus. O Senhor Jesus virá, todo olho verá, os santos anjos eleitos o acompanharão, e ele estará sentado no seu trono. Nós, por nossa vez, estaremos ali diante dele, todo gênero humano, joelhos dobrados, confessando que ele é Senhor. E o que nós veremos? João, ele teve um insight dessa visão, e ele diz o seguinte, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que viu armado no céu um trono, e no trono havia alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante em seu aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Perceba que não é necessariamente dessa maneira. João está escrevendo isso há pelo menos 2000 anos atrás. Ele está escrevendo com base na cultura da época, e os parâmetros para nos dar uma ideia da beleza de tudo aquilo que ele via, era comparado às joias mais preciosas que ele tinha contato até então. É dessa maneira que ele diz que o Senhor, no seu aspecto, é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e que ao redor do trono há uma espécie de arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono, segundo João, há 24 outros tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Agora vem a parte que mais me chama a atenção, porque aqui a nossa imaginação começa a atuar, não é, irmãos? E João diz que o Senhor assentado, semelhante ao jaspe, e semelhante ao sardônio, e que há aquele arco-íris semelhante à esmeralda, e há outros 24 tronos e 24 anciãos, todos eles com coroas de ouro na cabeça, e de repente do trono saem relâmpagos, e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Meu Deus, que corte é essa? Nem com toda a imaginação nós somos suficientes para pensar algo assim, não é? Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um grande mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo, por diante e por detrás. E eles possuem 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o seu rosto, e com 2 asas eles voam, e com 2 asas eles cobrem os pés. E incessantemente, de dia e de noite, eles não param de repetir. O que, irmãos? Santo, 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 meu Deus. Essa é a corte dele. E nós estaremos lá. E nós estaremos lá, irmãos. E quando nós estivermos lá, eu tenho certeza absoluta, tudo terá valido a pena. E nessa corte, que nós tivemos uma pequena ideia agora, acontecerá aquilo que nós chamamos de juízo final, o princípio da nossa eternidade com o Senhor, o princípio daquilo que será o nosso estado final, tanto dos eleitos no céu, aqueles que estarão à direita, quanto dos réprobos que estarão à esquerda.
Nesse grande dia, dia com D maiúsculo, nesse grande dia, todos os seres humanos estarão reunidos ante a presença gloriosa do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós, e esse todos, essa expressão grega, pantê, aponta para todo o gênero humano. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Será nesse momento que todos verão a diferença entre aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, e o Senhor usa a analogia da ovelha, e aqueles que infelizmente não foram comprados, e o Senhor Jesus usa a analogia dos bodes. Então à direita estarão as ovelhas, à esquerda estarão os bodes. Verso 32, a porção final. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todos os seres humanos estarão naquele grande julgamento, que também é conhecido na teologia como julgamento do grande trono branco. Todos comparecerão ao tribunal de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. E no versículo 12 de Romanos 14, Paulo diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nesse momento, todos o reconhecerão como Senhor. Seja aqueles que estarão com Ele no céu, seja aqueles que infelizmente serão condenados ao inferno. Todos o reconhecerão como Senhor. Colocarão os olhos nele e se renderão à sua majestade. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 11: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho. Todos precisam reconhecê-lo como Deus, todos precisam reconhecê-lo como Senhor. Ele diz: e toda língua dará louvores a Deus. Quando finalmente isso acontecer, todo o gênero humano reunido perante essa corte, que nós tivemos um vislumbre aqui, todos se ajoelharão, todos o reconhecerão como Senhor. Quando isso acontecer, então Ele haverá de nos separar. Os santos eleitos estarão à sua destra, à sua potestas, estarão guardados e protegidos, enquanto que infelizmente aqueles que não se renderam ao seu senhorio estarão à esquerda. No verso 31, a porção final está escrito: e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Meus irmãos, percebam, por séculos a fio, cabritos e ovelhas, para manter a analogia, subsistiram juntos. Apesar de haverem indícios que demonstravam quem era o quê, se cabrito ou se ovelha, a igreja nunca teve a oportunidade de separar uns dos outros. Na verdade, a ordem de Jesus sempre foi para que nós caminhássemos. Ele diz isso através da parábola do joio. Ele diz, Mateus 13, verso 28. Então os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E o mestre responde: não. Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para que seja queimado, mas o trigo recolham no meu celeiro. O que nós estamos estudando hoje à noite, meus irmãos, é justamente o momento dessa separação, quando todos os seres humanos estarão perante o trono da glória de Deus, e Ele separará à sua direita as ovelhas, mas o cabrito à esquerda. Verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Portanto, é Jesus quem claramente está fazendo distinção entre aqueles que atenderam à oferta do Evangelho e aqueles que infelizmente não atenderam. Quem estará à direita? Ora, em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 14, nós temos aqui uma clara ideia de quem estará à direita. Estes que estão à direita
são os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Quem estará à direita? Aqueles que foram banhados no sangue do Cordeiro. Você precisa assistir a aula de hoje pela manhã, porque isso foi claramente explicado. As hipóteses da natureza do nosso amado Redentor, porque se fez necessário que Jesus fosse homem, porque se fez necessário que Jesus fosse Deus, como aconteceu essa união que na teologia é chamada de hipostática, o que uma significa, o que a outra significa, você precisa assistir, tem a ver com a sua alma eterna, com a sua salvação. Quem estará à direita? Aquele que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada. Nós sabemos que a salvação é um ato soberano. E é por isso que os puritanos, quando pregavam o evangelho naquele auspicioso século XVII, eles clamavam a Deus dizendo: ó doce Espírito Santo, por ocasião da exposição da palavra do Jesus glorioso, leva esses pecadores até o sangue derramado. Essa era a oração. Importa que os pecadores sejam levados pelo Espírito Santo até o sangue que foi derramado, para que naquela fonte de vida eles se banhem, tenham seus pecados purgados, perdoados, para receberem finalmente roupas que são mais alvas que a neve. Estes estarão à direita. Quem estará à direita? Aquele que em vida ouviu o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Tendo ouvido o genuíno evangelho, ele foi iluminado pelo Espírito Santo, o que significa dizer que ele foi levado até a cruz. E na cruz ele teve os seus pecados perdoados, porque ele entendeu teologicamente que a morte de Cristo é uma morte vicária, uma morte substitutiva. Ele deveria morrer, ele pecador, porque só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Contudo, ele entendeu que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Jesus morreu em seu lugar e depositou sobre ele, imputou sobre ele a sua justiça, para que este pecador agora encontre vida e vida em abundância. Meus irmãos, essa é uma doutrina elementar e você precisa se apropriar dela. Quem estará à esquerda? Mas os cabritos à esquerda. À esquerda estarão aqueles que ao longo da vida tiveram a oportunidade de ouvir esse evangelho, mas que infelizmente não foram iluminados por ele. Permanecem, portanto, com os seus pecados. E inevitavelmente, quando forem julgados, serão condenados. Assim como acontece em Apocalipse capítulo 20. Diz assim, Apocalipse 20, 12. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Para que o julgamento acontecesse, João explica de onde essas pessoas saíram. Ele diz no verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Essa é a ressurreição de justos e injustos, todos os seres humanos ali diante do trono. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora olhe para o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como isso é sério, irmãos? Isso é tão sério que nós precisamos ter certeza de que o nosso nome está lá agora. É para isso que nós estamos reunidos aqui. Atentem para o fato de que os eleitos, aqueles que estarão nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus, ainda em vida possuem essa segurança eterna. Está escrito, João capítulo 3, verso 16,
É tão clássico, nós sabemos, irmãos, de costas, cortar a gente sangra, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que me chama a atenção para essa nossa breve reflexão de hoje é o que vem depois, no verso 17. Olha para a partícula de explicação do verso 17. Verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus para ter a vida eterna. Olha como ele explica isso no verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é graça, irmãos. Enviou Jesus para sangrar por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para nos salvar. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Você percebe como em vida nós já temos essa certeza? Se apropriou da morte substitutiva de Cristo por meio da fé. Há indícios claros, patentes de que você é uma nova criatura. Porque não pode de uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce. De uma mesma árvore não pode surgir frutos bons e frutos ruins. Você, meu irmão, vai fulgurar à luz do Evangelho. Você vai provar com a sua vida que há características de quem nasceu de novo. O pecado vai passar a ser um acidente na sua vida. Isso é perceptível, é notório. Em contrapartida, aquele que não crê, que não possui essa transformação de vida, esse já está julgado. Por quê? Porção final do verso 18. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então João deixa tão claro, irmãos, mas tão claro. Verso 19 do Evangelho de João, capítulo 3. E o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, quando aqueles livros se abrirem, eles só vão ratificar aquilo que nós já sabemos. Aqueles que amaram mais a luz do que as trevas, esses estarão na luz, porque são filhos da luz. Enquanto que aqueles que infelizmente amaram mais as trevas, estes serão lançados nas trevas. Portanto, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o tempo para garantirmos a nossa absolvição e o perdão dos nossos pecados é agora. Enquanto as portas da graça estão abertas e o Evangelho está sendo oferecido. Todo aquele que por meio da fé acreditar que na cruz do Calvário a ira de Deus foi afastada e todo o preço devido pelo nosso perdão foi pago, e que tudo isso é devido ao fato de que Cristo ofereceu de uma vez por todas um sacrifício suficiente, perfeito e eficaz para realinhar o nosso relacionamento com Deus, este será salvo. É tudo que você tem que fazer, e eu imploro com toda a força do meu ser, filho de Adão, que me ouve hoje à noite, se renda a Ele. Ó Espírito Santo do Senhor, leve esses pecadores até o Calvário. Se eles enxergarem a Tua beleza, eles se renderão, Senhor. Não há ninguém que coloque os olhos na beleza daquela cruz cheia de sangue que não se renda, irmãos. Se você for levado pelo Espírito Santo uma vez lá, você nunca mais será o mesmo. E você desfrutará de uma vida de toda benesse, toda alegria. E o Espírito Santo te dará força para confessar o Senhor, porque segundo está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9, devia ser escrito com letras douradas. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é tão belo, isso é poesia. É a mensagem mais bela do universo.
Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora olhe para Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos 10:13 é aquele tipo de texto que nós deveríamos colocar numa moldura e colocar na sala de estar da nossa casa, para ler todos os dias, a todo tempo. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor se por você não for, naquele grande dia, tire essa responsabilidade de mim. Tire essa responsabilidade de mim em nome de Jesus. Você não tem ideia de como o coração de um pastor sofre de pensar nesse dia. Nós somos um povo e nós somos uma família, irmãos. E o desejo do nosso coração é encontrarmos todos vocês lá. Meus irmãos, é desesperador. Há pessoas que vão passar a vida inteira frequentando comunidades como essa. As terças e domingos, e há seminários, há simpósios, há congressos, e há retiros, e há acampamentos, e há tantos masíssimos, mas que nunca de fato desfrutaram dessa verdade, nunca se renderam a esse senhorio, e chegarão nesse dia confiando em seu próprio mérito. Foi pela manhã a pergunta que não quer calar: com base em que você é salvo? Você precisa responder essa pergunta, porque se você não conseguir responder essa pergunta, e ela foi claramente respondida hoje pela manhã, talvez você seja um daqueles que estará à esquerda, e depois de tantos e tantos e tantos anos frequentando um local como esse, você vai estar lá dizendo, junto com tantos e tantos outros: mas em teu nome eu preguei, e em teu nome eu profetizei, e eu até expulsei demônios. E essas pessoas, infelizmente, eu digo isso com muito temor e com o coração partido, infelizmente essas pessoas ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca, 10 anos, 20 anos, 30 anos frequentando uma comunidade de fé evangélica, e o Todo-Poderoso assentado no trono dele, com toda aquela visão que o João viu, e aquele arco-íris, e os 24 anciãos, e os 7 espíritos da perfeição de Deus, e aqueles querubins voando, e você ouvindo isso. Não conheço você. Sabe qual deveria ser a nossa oração, irmãos? Início de 2024. Curiosamente foi até Janete que falou no final de 2023, objetivo para 2024. Conhecer a Deus. Ela dizia: qual o objetivo para 2024? É Deus. Qual o objetivo maior das nossas vidas? Deus. Deus para minha esposa, Deus para minha Yasmin, Deus para o meu Davi. Irmãos, eu não quero ser o pastor mais conhecido do mundo, eu estou dando um exemplo, para no final da minha jornada, quando eu passar por aqueles belos portões dourados, para usar uma analogia do Apocalipse, não está ao lado da Raíssa e dos meus filhos, que terá valido a pena, irmãos? Não terá. Eu creio que Deus não permitirá. Deus sabe, eu oro dessa maneira: Senhor, se só há força evangélica em mim, se o meu ministério se resume apenas a 3 pessoas em todo o mundo, eu já sei quais pessoas eu gostaria de levar, Senhor: a minha esposa e os meus 2 filhos. Só me leve para qualquer outro lugar, só me permita fazer qualquer uma outra coisa, se eles estiverem comigo, se a minha família não estiver segura, não permita, Senhor, que eu saia daqui, porque não valerá a pena. O reino dos céus é um reino de consciência. Nós saberemos porque estamos lá, nós reconheceremos quem estará lá conosco. Não é que nos céus eu serei uma pessoa amarga e frustrada, se porventura, Deus me livre, qualquer dessas pessoas que eu amo tanto não estiver lá. Mas eu gostaria que com toda a força do meu coração eles estivessem.
O céu será um ambiente perfeito. Se porventura alguém que você ama não estiver lá, a sua felicidade não será afetada por isso, porque senão o céu seria imperfeito. E esse é um tema teológico muito robusto. Mas que desperdício de alegria não ter essas pessoas preciosas. Faça a oração de Moisés. Se o Senhor não for comigo para salvar esse povo, eu não irei. É uma oração que ao tempo que é audaciosa, também é muito piedosa. Atenta para o fato de que esse povo é o teu povo. Você percebe, meu irmão? Essa é a oportunidade que você tem de salvar a sua alma eterna. Dê ouvidos ao Evangelho, às boas novas em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para chegar ao céu, você precisa passar obrigatoriamente por Ele. Em João 10,7 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. João 10,9, se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Às vezes eu acho, que os meus filhos me acham chato, porque irmãos, a todo tempo, sem contexto nenhum, você é salvo por quê? E você está lendo o quê? Qual a tua ideia sobre esse ponto? E com relação a esse aspecto, já leu a respeito? O que você sabe? O que você pode me dizer a respeito? Davi é muito desenrolado. Tudo ele diz é glória de Deus. Tudo ele resume para a glória de Deus. Eu quero que a minha esposa e os meus filhos entendam Atos capítulo 4, versículo 12. E eu quero que o seu cônjuge entenda. Eu quero que os seus filhos entendam. Eu quero que os seus netos entendam. Que não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, irmãos, senão o nome de quem? De Jesus. De Jesus, esse é o nome, é a Ele que nós queremos e que nós devemos nos apegar. Jesus, Jesus, Jesus. Só Ele. Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, e nós o ouviremos, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos. Então nós nos levantaremos, quem sabe, e caminharemos. E aqui, mais uma vez, a nossa imaginação pode trabalhar um pouco, com base em toda a simbologia do Apocalipse. Já imaginou? Jaspe e ametista. Irmãos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, este é o tabernáculo de Deus com os homens. Fica bonito na voz do John Bunyan, é a cara do peregrino isso, não é? Este é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Vocês agora são povo de Deus e Deus mesmo estará com vocês. Apocalipse 21:4. Então Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nessa cidade, onde está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Irmãos, Apocalipse 22:4. Olha o que vai ser o céu. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus
brilhará sobre eles. E como a história termina? Irmão, só podia terminar assim. E eles reinarão pelos séculos, dos séculos, dos séculos. Só que aqui não sobe as letrinhas. E dos séculos, e dos séculos, e dos séculos. E o rei dirá o motivo pelo qual nós estaremos lá. Verso 35, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo, e foste me visitar, preso e fostes ver-me. Então, perceba como isso aqui é fruto de uma vida transformada. As pessoas vão ouvir isso, os eleitos vão ouvir isso, e eles não vão se dar conta de que viviam dessa maneira. Não é algo mecânico, não é uma barganha, é estilo de vida. É a realidade nua e crua de quem nasceu de novo. Jesus vai dar isso como exemplo. Não é que você é salvo pelas boas obras, mas as boas obras dão prova cabal, inafastável de que você é uma nova criatura. Você é salvo pela graça unicamente através da fé. Mas quando isso acontece, você se torna uma pessoa melhor. Então os eleitos dirão: e quando foi que nós tivemos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Versículo 40. Então o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. É verdade, irmãos. Nós não somos salvos por estas obras, ou pelas boas obras, mas pelo fruto se conhece a árvore. Eles fizeram uma pergunta, Deus no texto está respondendo. Vocês foram salvos pelo sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Vocês se apropriaram dele por meio da fé. E vocês, a partir de então, tiveram uma vida tão radicalmente transformada, que esse era o estilo de vida de vocês. E é por causa do mérito do meu filho, que deságua nesse testemunho que vocês têm, que vocês estarão na glória. Mas Jesus também dirá o motivo pelo qual os ímpios não terão o mesmo destino que os justos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, verso 41. E as palavras são muito duras. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Então as pessoas mais uma vez perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Verso 45, então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Meus irmãos, vocês estão vendo que isso aqui aponta claramente para mudança de vida, para a diferença entre aquele que foi regenerado e aquele que não foi. Na vida dos ímpios não havia indícios suficientes de que o amor e a renúncia, que são marcas muito fortes do cristianismo, estavam presentes. Não se trata de meramente dar esmolas, ou hospedar uma pessoa, ou fazer uma boa ação. Se trata disso, irmãos. Se trata de estilo de vida. Se trata de ser nova criatura. Se trata de ter uma nova natureza. Você não agenda o dia que vai fazer. Você simplesmente faz. Não é uma performance. É algo que você faz naturalmente. Quando alguém vê ou quando não vê. Quando há apoio e quando não há apoio. Quando há reconhecimento e quando não há. É aquilo que você é. É aquilo que Deus fez de você. Portanto, preste atenção. As pessoas ouvirão isso. Infelizmente. E continuarão as suas vidas. Estes que infelizmente estarão à esquerda. E isso apenas reforça o que o próprio Jesus diz nesse mesmo sermão.
Só que no capítulo 24, ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será quando o Filho do Homem retornar. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebe como isso é urgente? Dê ouvidos ao Evangelho. Noé e a família dele entrou na arca, começou a chover, e a chuva não parava. Deus abriu as comportas, irmãos, os fundamentos da terra se abriram, era água para todo lado. Quando as pessoas viram que era uma chuva peculiar, que a água vinha de todos os lados, que ela se avolumava naturalmente eles foram até a porta da arca de Noé. Eu não tenho dúvidas disso, se bem que a palavra não nos assevera, mas naturalmente é o que se espera. E quantas vezes aquela porta se abriu? Mas ela está aberta agora. Você percebe isso? Eu imploro a você, passe por ela, mantenha-se seguro nela, e deixe a chuva vir, você estará seguro. A sua alma eterna estará preservada. Dê ouvidos ao Evangelho, se arrependa dos seus pecados, confie em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, capaz de perdoar a sua vida, afastar a ira de Deus de sobre você. Essa é a única forma de ser conduzido até as bodas do Cordeiro, até a Jerusalém celestial. Meus irmãos, muito em breve, nós estaremos diante do trono da glória de Deus. E quando esse dia chegar, nós estaremos preparados. Nós estaremos preparados. Cada coisa estará em seu devido lugar. O Manuel Bandeira, eu gosto do Manuel Bandeira. Ele dizia assim numa poesia dele chamada Consoada. O Manuel Bandeira diz assim: quando a indesejável de todas as gentes chegar, se referindo à morte, não é? Não sei se dura ou caroada, ele diz: talvez eu tenha medo, ou talvez eu sorria e diga: olá, iniludível. Mas quando esse dia chegar, a casa estará arrumada, a mesa estará posta, a cama estará feita, e tudo estará em seu devido lugar. Disse isso um homem que queria ir para Parságada. Eu quero ir para o céu. Se Manuel Bandeira, com todo respeito e apreço que tenho por ele, ainda que não conhecendo o Senhor Jesus, não tinha medo da morte, porque eu, que sei que ela foi vencida, terei. Foi dito hoje pela manhã, na morte de Cristo, ele venceu a morte. Meus irmãos, eu olho para textos como esse que nós estudamos hoje, e sei exatamente de onde eu saí, onde eu estou e para onde eu vou. E eu quero com toda a força do meu coração que você também tenha essa certeza. Amém? 3 aplicações, a primeira delas: há uma verdade preciosa que deve ser sempre reiterada em nosso meio para que nós jamais esqueçamos, a saber, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por mais óbvio, irmãos, que essa informação pareça, há muitas pessoas que conhecem essa verdade, comungam com ela, mas infelizmente vivem como se isso não fosse verdade. Não sabem essas pessoas que o maior perigo que qualquer ser humano pode correr é quando ele pensa que está seguro, quando na verdade ele não está. Então, quando a gente afirma, Jesus está voltando, diga para o seu coração: e eu estou preparado. Tudo estará no seu devido lugar. Em segundo lugar, o julgamento do grande trono branco é real. Uma verdade bíblica cristalina e inafastável. Contudo, nós que somos eleitos não temos o que temer, visto que a nossa salvação, o nosso veredito de absolvição, já foi declarado na cruz.
Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pode ter essa certeza hoje à noite. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida. E esteja seguro. E finalmente, em terceiro lugar, em Jesus Cristo, o trono da glória de Deus será um momento de triunfo e vitória para todos aqueles que confiaram nele. João nos disse que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, vamos acabar com Hebreus 4,16, que diz assim, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ai meu Deus, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Você não tem o que temer, meu irmão. Se porventura os seus olhos se fecharem antes do retorno glorioso de Jesus, quando eles se abrirem mais uma vez, você estará na presença do Rei. Se você estiver vivo por ocasião do retorno glorioso de Jesus, você terá o seu corpo transformado. Quer você tenha morrido, quer você ainda esteja vivo. De qualquer forma, você estará seguro. Porque quem fez a promessa é fiel. Amém?